O Brasil é uma herança africana, no sentido de que o Brasil é tropical e os europeus não tinham tecnologias tropicais. Tá? Então, eles vão buscar as tecnologias tropicais no passado africano, né, através do escravismo, mas eles buscaram as tecnologias. Então, tudo que se faz no Brasil tem um assentamento africano. Então, a contribuição desses grupos africanos para o Brasil, dos escravizados africanos, foi principalmente a transferência de tecnologia da metalurgia e também de confecção de materiais cerâmicos, mas principalmente da metalurgia, que é um conhecimento muito mais específico e que é um conhecimento de especialistas, né? O discurso hegemônico, né, traz a perspectiva que as populações africanas são sequestradas de suas terras, né, nesse escravismo criminoso, e vem como somente mera mão de obra, né? Mas quando olhamos com rigor aí a história africana e mesmo a história da diáspora africana, percebemos que as populações africanas elas trazem diversos conhecimentos. Um desses conhecimentos é a metalurgia. Os primeiros passos da inovação, da tecnologia e da ciência se deu no continente africano. A base de todo o conhecimento que nós temos começa no continente africano. O centro de altos estudos se chamava Per-Ankh, e traduzido para o português significa Casa da Vida, e ela surgiu no Egito Antigo, cujo nome não é Egito. Os povos que viviam no Vale do Nilo, no norte da África, eles não se chamavam egípcios. Isso é o nome que os gregos deram. O nome original é Kemet, ou, da forma original mesmo, KMT. Significa, em português, Terra Preta. Esse era o nome dessa civilização. A primeira civilização no continente africano, que, de acordo com os historiadores, é a segunda civilização mais antiga. Alguns dizem que ela é mais antiga do que os sumérios do Oriente Médio, mas está ali, está numa disputa. Então, a base, antes dessa primeira civilização, gastronomia, agricultura, pecuária, pesca, tecelagem, idiomas, sistemas de escritas, filosofia, espiritualidades, metalurgia, vem do continente africano. Então, é uma riqueza muito grande. Muitas coisas que nós usamos no cotidiano foram desenvolvidas por africanos. Então, nas ruas, estradas, avenidas, o asfaltamento, ele deu a origem do asfaltamento das ruas, estradas, começa no continente africano, em Kemet ou no Egito, onde eles faziam estradas feitas de pedra, pegando minas de pedreiras até os portos. São as primeiras estradas conhecidas na história da humanidade, por exemplo. A matemática que se desenvolveu no continente africano, os artefatos matemáticos mais antigos foram encontrados na África Austral e na África Central. Eram ossos de macacos e que tinham riscos, números primos, números pares. Então, a primeira forma de contar se deu através desses ossos de 10 centímetros de altura. Então, a matemática está presente no desenvolvimento de casas, de prédios, edifícios comerciais, civis, militares, arquitetura, urbanismo, planejamento urbano, pensando na casa, o vidro,
Em primeiro lugar, onde se produziu vidro, o algodão, que foi desenvolvido há 7.000 anos atrás na região onde hoje é o Sudão, a iluminação artificial, que foi criada por um engenheiro negro chamado Lewis Latimer, norte-americano, que trabalhou nos laboratórios do Thomas Edison. A escrita, diversos sistemas de escrita surgiram no continente africano e os africanos ainda continuam desenvolvendo sistemas de escrita. Até eu trago isso porque existe um imaginário de que no continente africano existe uma oralidade. A oralidade, sim, ela é muito antiga, mas a gente não pode esquecer que os africanos desenvolveram dezenas de sistemas de escritas, dos mais antigos até os mais recentes, e a gente precisa conhecer isso. Esses grupos africanos, eles detinham desde a África o conhecimento principalmente da tecnologia do ferro, né, da fabricação do ferro, que data cerca de 1.200, 1.000 anos antes de Cristo. É um conhecimento muito mais complexo em relação à atividade em outros metais, porque o ponto de fusão do ferro ele é muito mais alto do que cerca de 1.500 graus, né, acima de 1.500 graus, do que o ponto de fusão do cobre, por exemplo, que é 1.080 graus. Então, é necessário fornos, né, para a extração do minério de ferro que sejam maiores, então eles precisavam desse conhecimento da extração e que atingisse a essa temperatura. Então eles sabiam qual tipo de minério de ferro que deveria ser extraído, né, que deveria ser usado, e também a junção com carvão e a temperatura adequada, ao uso de foles, e todo esse conhecimento ele está associado à atividade, a uma prática religiosa, a uma prática sagrada, onde era executado afastado, né, de uma aldeia, né, assim, de um local, né, onde eles viviam, e era afastado porque era um conhecimento destinado a pessoas, segundo eles, escolhidas, que vem do mito dos reis ferreiros. Então, era um conhecimento que trazia não só um poder, mas também um conhecimento que trazia o sagrado. No Brasil, eles trouxeram esse conhecimento, obviamente com um contexto diferente do qual eles tinham na África, né, desse simbolismo, dessa atividade sagrada que era executada em momentos de recolhimento, executada principalmente por homens, e no Brasil eles têm que usar, né, esse conhecimento para atingir outros objetivos, né, que seria a utilidade, né, especificamente da utilidade, e no contexto de serem escravizados. Já não eram, eles eram considerados especiais, né, entre aspas, né, porque a gente eram muitas vezes escolhidos, né, pelos senhores de escravos por terem esse conhecimento, mas essa atividade era diferente em relação ao contexto da África. E trouxeram esse conhecimento, auxiliaram nas atividades de mineração em Minas Gerais, forneceram práticas que auxiliaram os portugueses nessas atividades, né, que possibilitou em maior escala, né, facilitou a mineração do Brasil. Então, grande parte dessas atividades se devem a esses escravizados, e também trouxeram esses conhecimentos para as antigas fazendas de cana-de-açúcar, para as fazendas de café, nessas atividades, onde eles faziam essas ferramentas, auxiliavam na manutenção dessas ferramentas e até mesmo no fabrico delas. Também eles trabalharam junto com ferreiros portugueses, né, tem dados que eles trabalharam com ferreiros portugueses em áreas urbanas, como no Rio de Janeiro, na pequena África. Então, esse conhecimento, ele de fato contribuiu, né, para
para tecnologia, para ciência e tecnologia do Brasil, né? E eles não trouxeram, né, esses escravizados africanos, eles não trouxeram apenas a sua mão de obra no sentido físico e claro, toda essa contribuição relacionada à cultura, à língua, né? Mas também foram muito importantes em relação ao desenvolvimento da ciência e tecnologia do Brasil. Então, quando a gente fala de tecnologias africanas, nós estamos falando de coisas desse tipo, de ver que as ferramentas brasileiras elas eram antes importadas do Congo, depois elas foram produzidas no Brasil e depois só em 1800 que a tecnologia europeia ultrapassa a tecnologia africana, então elas passam a ser importadas da Europa, né? Isso você vai pegar todas as áreas, tecelagem, você vai pegar construção, todas as áreas a gente tem, então, sobretudo na mineração. Agora, na mineração, sempre vai ter coisas que nós não encontramos na África e que elas foram desenvolvidas no próprio Brasil. Examinar o engenho de cana-de-açúcar, você vai ver várias tecnologias africanas ali presentes, né? Mas a mais importante dela está na construção do engenho, é uma fábrica de madeira, né? E depois essa fábrica de madeira também vai ter na organização da produção do açúcar várias novidades. Aparecem os oleiros, né? Então existe uma olaria muito grande para fazer os potes de barro onde você vai despejar o açúcar. Então a olaria vai aparecer no engenho tanto na construção das casas quanto na questão dos potes. Há uma tecnologia dessas dos potes de açúcar. E depois obteve o açúcar e daí vai entrar o pessoal que produzia caixas para transporte desse açúcar. Então você vai ter uma marcenaria na produção do açúcar. Raramente a gente olha o engenho de cana-de-açúcar sobre esse horizonte de profissões, né? Eu deixei escapar várias coisas o carro de boi, que também tem roda de madeira, os cavalos e as mulas que têm os arreios, então vai ter um pessoal na tecnologia do couro e da produção desses arreios e tudo. Então, o engenho de cana-de-açúcar é um complexo de tecnologias que o brasileiro não consegue perceber a importância e nem perceber o quanto o fator africano foi importante nessa tecnologia. São diversos conhecimentos, mas existe um processo pensado, né? Um processo primeiramente, de se apropriar desse conhecimento, depois invisibilizar as pessoas que produziram esse conhecimento, colocar essas pessoas como inferiores, né? Ou seja, que não produziam conhecimento, um processo aí de epistemicídio, né? Assassinato do conhecimento, que as populações africanas, as populações indígenas sofreram e sofrem, né? Porque esse tema, por mais que seja falado, ele tem esteja mais presente nos dias de hoje, ainda existe um processo de disputa de narrativas, né? Esse processo ele é contínuo e é um desafio, é um enfrentamento, né? Trazer essas pautas, trazer esse debate da tecnologia africana, ciência africana, e os próprios pensadores e pensadoras afrocentrados, né, trazem essa reflexão, né, de como a história do mundo foi construída numa perspectiva eurocêntrica, né, e como isso assassinou diversos conhecimentos, né. Brancos e amarelos ou asiáticos, os povos indígenas, eles existem há aproximadamente 10 mil anos. Então, se a gente for pegar 300 mil anos, 290 mil anos da história, a população do planeta Terra era semelhante a mim, semelhante aos meus ancestrais. Então, isso é importante trazer essa narrativa, não como uma narrativa forçada, não, mas uma narrativa que tem fundamentação na ciência. E durante
muito tempo, e ainda hoje está no inconsciente coletivo de muita gente, os africanos não, nessa visão, os africanos são inferiores, e seus descendentes são vistos como inferiores. Então, isso ainda é muito forte na cabeça de muita gente. E isso foi construído. E não tem uma fundamentação. Né? Mas por quê? A educação, ela esteve sempre nas mãos, desde o século XVI em diante, na mão de homens brancos, eurocêntricos, e que trouxeram essa visão hegemônica do continente europeu como a base da civilização. O imaginário foi de que, olha, as luzes estão na Europa, a civilização é de origem grega e romana, né? Então tudo que existe veio de lá. E teve uma época que os brancos se colocaram como a educação universal, a história universal, né? Mas estudando por conta própria, porque isso eu não aprendi na minha educação básica e nem na universidade, eu fui verificando que a questão é mais complexa. Se a gente for estudar, de fato, a história da humanidade, nós vamos verificar que a humanidade começou no continente africano. Aproximadamente 300 mil anos. Então, a nossa espécie Homo sapiens evoluiu no continente africano. As primeiras mulheres, os primeiros homens modernos, e eram parecidos comigo, por exemplo. E com 56,1% da população brasileira, que dá mais de 120 milhões de pessoas. A importância dos povos africanos é muito grande. Só que a educação ela não dá a atenção devida. Eu, por exemplo, eu vivi epistemicídio minha vida inteira, porque eu fui para a escola, eu fui bombardeado de um conhecimento todo eurocentrado, né? Fui para a faculdade, universidade, a mesma coisa. Fui para o mestrado, a mesma coisa. Eu penso que a universidade hoje está em crise, né? Porque cada vez mais surgem pesquisadores e pesquisadoras confrontando aí a epistemologia que se foi colocada, esse eurocentrismo presente na universidade, né? No Brasil são realizadas pesquisas de ponta na área da metalurgia, então é uma área bastante equiparada, né, com diversos outros países. Os laboratórios no Brasil, assim, né, em relação a esse tipo de trabalho, esse tipo de pesquisa, nós temos instituições muito boas, com laboratórios muito bem equipados. Então, isso possibilita pesquisas bem avançadas na área. No Brasil, acredito que a partir da década de 90, que começou alguns estudos assim, mais em relação a pesquisas mesmo, né? Mas principalmente, ainda é um pouco incipiente, digamos assim, ainda é um pouco incipiente em relação a esses estudos, ao estudo dessas ferramentas, mas a valoração desse conhecimento é bem mais recente, de fato. Eu tive contato com a revista Essence, que é uma publicação que existe desde a década de 70 nos Estados Unidos, e a revista Ebony, que existe desde a década de 40. E na revista Ebony, em fevereiro de 96, eu vi uma propaganda de uma rede mundial de fast food, de comida rápida, e fevereiro nos Estados Unidos é o Black History Month, o mês da história negra, que foi criado por um professor de história, o Carter Goodwin Woodson, nos anos na primeira metade do século XX. E estava escrito assim: todo dia você usa uma dessas coisas: caixa de correio, o pino de golfe, o filamento de carbono da lâmpada elétrica, o semáforo, a geladeira e a caneta tinteiro. Você está celebrando a história negra. Aquilo para mim foi uma grande surpresa. E até então eu não tinha ouvido falar de pessoas parecidas comigo que tinham inventado coisas na área da ciência e tecnologia. Então aquilo ali foi um início de uma descoberta de um outro mundo. Não eram só aquelas 6 invenções, não eram 600 invenções.
Eram e são milhares de invenções em diversos lugares do mundo. Então, eu verifiquei por que isso não chegou até nós. E ainda hoje, se chega, é algo muito tímido, mas está melhor do que na época que eu estudava, na minha educação básica. Existiu um movimento científico chamado racismo científico. Racismo científico começou por volta de 1600 e teve a sua força até 1945 e foi perdendo a força, mas ele ainda existe. Ele defendia que os negros não eram seres humanos. Eles defendiam que os negros eram animais, eram selvagens, eram bárbaros, feios, sujos, malvados, praticantes de religião satânica, e eles eram o pior que existia. Então, nada de bom vinha da população negra. E o homem branco tinha o dever de civilizar a população negra. Essa era a visão. Então, foram vários pesquisadores, filósofos, iluministas, de gente de diversas áreas do conhecimento, de origem europeia e de origem americana, majoritariamente homens brancos, que escreveram a respeito disso, em diversas épocas, né? E no século XIX tentou-se provar cientificamente que existiam raças e existia uma hierarquia onde o branco estava no topo. Então, isso teve um efeito muito grande sobre a nossa educação. O outro ponto importante é que se desenvolveu no mundo e no Brasil uma ciência do racismo, né? Então, eu acho que essa ciência a gente precisa falar dela com um cuidado bastante grande, porque ela é um divisor de águas nas questões humanitárias, né? Normalmente, todos os pesquisadores brasileiros, eles são unânimes de que houve uma ideologia científica do racismo científico, né? E citam os que criaram essas teorias, né? Mas eles não citam quem combateu essas teorias. Tá certo? Então, aí que entra um problema, porque o combate a essas teorias é muito antigo dentro do meio do panafricanismo e é muito antigo na própria população brasileira, né? Então, dentro da questão da ciência anti-racismo, mostrar cientificamente que a ciência estava por um caminho errado, né? O principal trabalho dentro do panafricanismo é de um cientista chamado Antenor Firmino. Antenor Firmino é um haitiano, e aí a gente precisa então entender a complexidade e o avanço que foi a Revolução do Haiti, né? A Revolução do Haiti, ela criou para o mundo da população negra uma grande esperança e um grande avanço durante quase 80 anos. E o Antenor Firmino, no finalzinho do século, ele vai para Paris e ele defende uma tese de doutorado que ele intitula como Antropologia Positiva, tá? A tese do Antenor Firmino, ela segue dois caminhos. De início, ela vai mostrar todos os erros do conceito de raça e todos os erros de conceito de superioridade racial. Se eu não me engano, a tese dele é 1895, em Paris. Ele diz, olha, a antropologia ela pode ser positiva no sentido de ela ser cultural e dela ser um esplendor da capacidade humana de modificação do mundo. Tá? Então, ele dá o caminho do que ele chama de antropologia positiva. Infelizmente, os trabalhos da Antenor Firmino não foram divulgados nem no Brasil nem no Ocidente. Tá? Então, permaneceu a ideia de que era uma ciência do racismo, mas ela não foi demonstrada o seu combate. E o seu combate no Brasil, ela ocorre através de uma tese de doutorado de 1891. A tese de doutorado feita na Escola de Medicina da Bahia,
por um dos maiores pesquisadores brasileiros, que é o Juliano Moreira, que é inclusive fundador da Academia Brasileira de Ciência, né? O Juliano Moreira, ele é um médico, é um médico de descendência negra, e ele estava preocupado com as questões do Brasil no seguinte sentido: se dizia que uma série de doenças, entre elas a sífilis e as doenças ligadas à pele e as doenças ligadas à mente, eram mal da raça, era um mal próprio das raças inferiores, era o designativo das raças inferiores. Então, por isso que o Brasil tinha muito dessas doenças. O Brasil sofria do mal da raça e do mal dos trópicos, né? E a ciência brasileira se organizou durante muito tempo em torno desses dois ideais. A política brasileira se organizou em torno desses ideais. Por exemplo, todo o nosso processo migratório é baseado nessa ideia científica de que existia um mal da raça e precisava se purificar a nossa raça, né? Então, o Juliano Moreira, ele na tese dele, ele vai cuidar da sífilis. E ele mostra que a sífilis existe no Brasil e existe na Polônia, nas áreas pobres da Europa. Então, ele conclui que não existe um mal da raça, né? Ele termina a tese com uma frase brilhante, ele dizendo que esses males são das condições sociais que são impostas às pessoas. É incrível que o trabalho dele não teve nunca divulgação no Brasil. Eu, para ler o trabalho do Juliano Moreira, eu recorri aos Estados Unidos. Eu, quando fui professor convidado em Cornell, eu pedi para a biblioteca me achar um exemplar e eles me deram um microfilme, inclusive, com a tese, que eu não tinha conseguido ler lá no Brasil. E seria muito importante o Brasil resgatar o Juliano Moreira, não só pela importância dele nessa questão da população negra, mas na questão da produção do pensamento científico brasileiro. Juliano Moreira era uma pessoa que estava ligada ao que estava passando na ciência mundial. O Juliano Moreira correspondia com Einstein. Quem recebeu o Einstein no Brasil foi o Juliano Moreira, né? Ele se correspondia com pesquisadores japoneses, ele tem homenagem, inclusive, de pesquisa no Japão e todo, e no Brasil ninguém sabe, nem na página do CNPq ele não está. Muitas pessoas reclamariam de eu não tratar outras pessoas nesse mesmo período, mas eu vou passar para o Manuel Quirino. Manuel Quirino é alguém que pode ter vários qualificativos. Ele vive até 1923, ele morre com 60 e poucos anos, então ele é uma personalidade do final do período do escravismo. Ele é um artista plástico, ele é um entalhador, ele é um político socialista, mas não marxista, é um político socialista, eu posso chamá-lo de pan-africanista, né? Pensa o socialismo a partir da população negra. O Manuel Quirino também é um historiador, ele escreve sobre a história da arte e os artistas negros da Bahia, ele tem um trabalho muito bom nesse período. Mas ele discute também a própria história do Brasil, tá? E nesse discutir a história do Brasil, ele, em 1818, ele, no Instituto Histórico Geográfico, que eram os institutos que faziam parte da ciência nesse período, ele levanta uma tese bastante polêmica. Ele levanta a tese e escreve um texto de 40 páginas que quem colonizou o Brasil verdadeiramente foram os africanos. Ser colonizador é você transferir conhecimento, você transferir cultura, e quem faz essa tarefa na sociedade brasileira são os africanos. O Manuel Quirino é um que combate as teorias racistas, né? E até as critica, mas ele faz uma coisa mais ampla do que simplesmente discutir racismo. Ele vai discutir o Brasil, e quem funda o Brasil e como é a contribuição africana na questão desse Brasil. Então nós vamos ter a nossa trincheira, que não foi divulgada, e ela vai ter uma pesquisadora extremamente original e também pouco conhecida, que é a Virginia Bicudo, que em 1940, né? Virginia Bicudo, ela é paulista, ela foi da primeira turma de sociólogos formados no Brasil, na Escola de Sociologia Política
aí de São Paulo. A Virginia Bicudo é formada, né, na primeira turma, que tem 8 pessoas formadas, 7 homens e ela, né? E ela vai se matricular no primeiro programa também de pós-graduação em Sociologia, e ela vai fazer uma tese extremamente original, estudando a percepção da população negra da zona norte de São Paulo, da cidade de São Paulo, os bairros de Casa Verde Alta, essa região que ela vai pesquisar, e como é que essas populações sentem-se relativo ao que ela chamava na época preconceito de cor, né? E que é o racismo e tudo isso. Então ela é a primeira pessoa a fazer uma abordagem e mostrar primeiro que existe um racismo no país, né? Ela usa muito o termo preconceito de cor, mas a discussão é em torno das questões do racismo, né? E ela também vai fazer uma análise das teorias racistas e discutir isso em certa proporção. Ela tem um viés muito forte, logo em seguida, ligada à psicanálise. Ela se destaca, inclusive, na área da psicanálise, né? Ela é uma das primeiras psicanalistas brasileiras. Dentro da mesma linha de combate às teorias racistas, ao racismo e tudo, o meu preferido é o Guerreiro Ramos, tá certo? Porque ele é mais contundente, não só contundente quanto às questões do racismo no Brasil, quanto às questões da população negra no Brasil, mas ele também é contundente sobre as questões da ciência no Brasil. Tá? O Guerreiro Ramos, ele vai ter uma evidência importante a partir de 1940, ele vai está no Rio de Janeiro, dentro de um grupo que aparece que muito em torno do Teatro Experimental do Negro, e esse período do Teatro Experimental do Negro ele deveria ser chamado de período da ciência negra no Brasil, porque ele reúne um número incrível de pessoas que discutem as questões da população negra, né? Em suma, ficou importante por causa do teatro, mas os grandes pesquisadores que estavam reunidos ali, né, não aparece muito. E o Guerreiro Ramos é um deles, né? Então, o Guerreiro Ramos ele vai primeiro criticar a importação científica para o Brasil. Ele diz que o Brasil tem que fazer uma ciência brasileira, ele tem que fazer uma ciência a partir da experiência brasileira. Tá? E essa ciência feita a partir da experiência brasileira, ele diz que é significativa a presença do negro no Brasil. Ele diz que não se precisa fazer uma ciência do negro no Brasil, se precisa fazer uma ciência do Brasil, da qual o elemento principal é o negro. Ele entra para a política brasileira, depois vem a ditadura e ele é caçado, né? E daí ele se exila nos Estados Unidos e tem essa sua vida trabalhando nos Estados Unidos. Mas ele é um pensador internacionalmente também reconhecido e que no Brasil pouco se fala dele, né? A gente encontra o Guerreiro Ramos na história dando conferência na Coreia, dando conferência nos países socialistas, dando conferência nos Estados Unidos e dando conferência na Europa, na França e coisa toda, e raramente ele voltou ao Brasil. Ele voltou ao Brasil mais para dar conferência na área de administração pública do que nas áreas de sociologia. Eu vou dar um salto de Guerreiro Ramos para Clóvis Moura. Então, eu acho que também é importante o pensamento do Clóvis Moura sobre as questões de população negra e sobre racismo no Brasil. Tá? O Clóvis Moura é um sociólogo que não tem muita amizade com a sociologia feita nas universidades brasileiras, tanto que ele nunca quis trabalhar nas universidades brasileiras. Ele teve um convite da USP e tudo mais e não aceitou esse convite. Ele se colocava na posição de jornalista, né, mas ele trabalhou muito no que eu chamo da história sociológica do Clóvis Moura. Eu conheci Clóvis Moura, fui amigo
e tive meu pensamento muito influenciado por ele, né? O Clóvis Moura, ele vai discutir o marxismo no Brasil de uma forma que os marxistas não gostaram, né? Ele vai dizer que o método marxista é cientificamente interessante, né? Mas que esse método precisa ser discutido a partir da contradição brasileira. Então ele disse que a contradição brasileira não é uma contradição econômica de início, né? Ele diz que a contradição no Brasil é o escravizado negro e o escravizador branco. Essa é a contradição fundante. Na mesma toada de renovar o pensamento histórico brasileiro, né, vai ter a Beatriz Nascimento, que escreveu pouco, discutiu muito, que também vai tomar a questão de pensar o Brasil a partir do quilombo e não pensar o Brasil a partir da senzala e da cafezente. Vai pensar o Brasil a partir do quilombo, a partir do Brasil revolucionário. Ele vai mostrar que os quilombos se instalam, que passam por um regime de paz e só quando eles são atacados é que eles entram em guerra, mas que eles constroem uma sociedade alternativa no país, né? E que muitas cidades brasileiras elas crescem por anexar áreas quilombolas. Do ponto de vista dessa discussão, então, da ciência no Brasil e da ciência sobre populações negras no Brasil, esse é um resumo, vamos dizer assim, colocado de quais foram nossas posições a partir de grupos que eu chamo de pan-africanistas. Eu fiz uma costura daquelas pessoas que eu acho que são pontos de destaque e certamente em meia hora você não vai conseguir apanhar o conjunto todo. Por isso que eu não falei de Milton Santos, eu não falei de Abdias do Nascimento, eu não falei de Sebastião Rodrigues Alves, né? Eu não falei de uma série de pessoas que Milton Santos foi uma figura muito grande dentro das coisas que nós estávamos fazendo e nunca se deu a dimensão dessa de população negra ao trabalho do Milton Santos. Ninguém fala que ele estagiou em Dar es Salaam, ninguém fala que ele acompanhou na Europa vários dos pessoas que discutiam o terceiro mundo, e a discussão do terceiro mundo era muito baseada na discussão do norte africano, né? Então, Gamer Abel Master, Ben Bella e outras pessoas estavam nessa discussão, e o Milton é a geração posterior que faz uma análise desse imperialismo, dessas coisas, sem dar esse nome de raça, sem dar esse nome, mas muito focado na realidade dos países africanos.